Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, nós estamos terminando aqui Subida do Monte Carmelo. Eu estava pensando em fazer esse vídeo, último tomo, em 4 vídeos, mas eu achei que ia ficar muito extenso. E como a gente ainda tem noite escura, então eu decidi fazer uma síntese mais completa. A gente vai ver tudo em 2 vídeos. Então a gente termina a Subida do Monte Carmelo já no próximo vídeo, para em setembro a gente começar com Noite Escura. Lembrando que o livro Subida do Monte Carmelo e o livro Noite Escura, de São João da Cruz, estão incompletos. Então, no caso, a gente vai ter essa sensação de que poderia ter muito mais conteúdo agregado, né? Mas como São João da Cruz não terminou o livro, fica um pouco no ar a conclusão da obra. No caso aqui da Subida do Monte Carmelo, a gente vai ver bem isso, né? O livro é interrompido e a gente fica com aquela sensação de que ele poderia ter completado um pouco mais, nos ter dado mais explicações. Porém, tem o livro Cântico Espiritual, que é um livro que é muito, muito bonito, que tem todo o itinerário completo da purificação até a união com Deus, né? A gente vai ver esse livro mais tarde, se for vontade de Deus. Então vamos continuar. Pegamos aqui do capítulo tomo 3, quando começa um tomo, volta para o capítulo 1 novamente, tá? Então seria de 1 a 26, que nós vamos pegar, e depois de 26 até o fim. Bom, então aqui como a alma vai adiantar na contemplação até chegar à união com Deus. Ele vai falar da purificação das potências da alma. Acredito eu que não sei se ele vai chegar à potência da inteligência. Lembrando que a alma tem 3 faculdades, memória, inteligência e vontade, e ele vai desenvolvendo isso. Vocês já pegaram mais ou menos a linha de pensamento do autor, então acredito que não há necessidade da gente tão minuciosamente ir nos danos e isso e aquilo, porque eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Então, da purificação da memória, eu vou pegar os pontos principais, né? Teríamos os acontecimentos naturais, a nossa experiência de vida pelos sentidos corporais, né? Ele coloca mais a palavra notícias. Acho que em português, acontecimentos é mais interessante, né? Os fatos do nosso dia a dia. Para operar os seus divinos toques, deve a alma desprender a memória de todas as notícias apreensíveis. Então, para que Deus possa operar na nossa memória, a gente tem que se desprender dos acontecimentos cotidianos. Por quê? A gente fica sempre pensando no que aconteceu e pensando. Então, a melhor forma da gente deixar Deus agir seria desprender completamente desses pensamentos, tá? Ontem aconteceu isso, amanhã aquilo, fulano vai vir amanhã, vai acontecer tal coisa, eu vou comprar não sei o que. Você precisa desprender totalmente a sua alma, a sua memória desses fatos, para que Deus possa agir, porque senão você sempre vai ficar pensando nos acontecimentos, mas você nunca vai ficar livre, com a memória livre, para que Deus age. Deus, ele não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Essas ações que ele pede principalmente no momento da oração. Claro, durante o dia também, na medida do possível, mas principalmente no momento da oração, você deve procurar desprender totalmente a sua memória. Claro que durante o dia você vai precisar para o trabalho, você vai precisar para outras coisas, mas mesmo assim procurar manter a memória em Deus e não nos fatos, nos acontecimentos.
a memória unida a Deus tem mais perfeição. Se faz uma com Deus, sem perder-se em acontecimentos corriqueiros. Ela fica abismada em Deus. Por isso a alma deve se despojar das imagens e figuras mentais. A alma dificilmente vai absorver totalmente a presença de Deus se ela está sempre pensando em notícias, em acontecimentos. Então, esse desprendimento é fundamental para que Deus haja. Esvaziar a memória das coisas sensíveis. Deixá-la e estar livre a memória. Principalmente na hora da oração, conservar as potências da alma em silêncio. As lembranças sensíveis também é uma outra coisa que pode nos sabotar, vamos dizer assim, na vida espiritual. Porque a pessoa vai ficar sempre pensando em lembrança, nem que seja uma coisa simples, por exemplo, uma lembrança culinária, por exemplo, eu comi aquele bolo, eu comi um bolo muito gostoso. A pessoa fica pensando no bolo, como é que será que ele foi feito, eu quero entender a técnica, como é que será que vai ser, e passa todo o tempo ruminando aquela lembrança culinária. É uma forma da gente ver como que às vezes a nossa memória pode ficar presa nessas lembranças. Pessoas que são estudiosas, gostam de ler, de estudar, às vezes fica relembrando muito que estudou, uma coisa que eu também fico, eu li aquele livro, não sei o quê. Então você fica pensando muito nisso e chegando à oração você não tá com a memória livre. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer. A melhor forma de você deixar Deus agir é deixando as faculdades totalmente livres. A alma deve permanecer recolhida. Assim, a alma fica livre, em paz e na alegria do Espírito Santo, porque se afastou da agitação e perturbação das ideias e notícias. Se a gente fica muito perturbado, muito agitado com tudo que acontece durante o dia, a gente tende a carregar isso para a hora da oração. É interessante assim que a gente não se deixe impactar em demasia com certos acontecimentos e para a gente manter a alma em paz. A gente pode perder a paz pensando demais nos fatos, aí chega na oração, a gente continua pensando e não deixa Deus agir. Então, o fundamental é a gente não se inquietar demais, não se deixar impactar demais pelos acontecimentos, porque senão a gente fica naquele discurso interior eterno. Então, a gente tem que procurar lançar para Deus, se abandonar em Deus e nos fatos, a gente procurar ir se lançando e se abandonando em Deus, para a gente não chegar agitado na hora da oração. Ainda que o mundo desabe, a sua inquietação não vai ajudar em nada. Os fatos e acontecimentos não são Deus, por isso não devemos nos apegar a eles. Ou seja, de nada adianta a nossa aflição, de uma certa forma. O que é eficaz? É eficaz que a gente reze nas intenções. Se acontece alguma coisa ruim, se acontece uma coisa boa, a gente agradece a Deus junto com a pessoa. Mas se acontece alguma coisa, vamos dizer, mais razoável, não vai adiantar muito a gente ficar aflito. Claro que a gente pode oferecer isso como um sofrimento, mas é muito mais interessante na oração pensarmos em Deus e unir a nossa faculdade a Deus. Muito mais, tem um impacto espiritual muito maior do que a gente ficar agitado. Às vezes a gente não quer nem rezar porque ficou agitado demais com aquela circunstância. A memória que está livre tem mais esperança em Deus. Por quê? Porque se você está sempre preso, a sua esperança está sempre no fato seguinte, né? Eu espero que amanhã seja melhor, eu espero que esse problema solucione, e
a sua esperança ela não está totalmente focada em Deus. Por isso que a alma que está unida a Deus, ela, o máximo possível, espera apenas em Deus, na ação de Deus, né? Claro que quando for a hora dela agir, ela deve agir, né? Mas se não também, se ela ocorrer alguma falha, alguma coisa assim, se abandonar em Deus para que Deus faça o que ela não pode fazer. Agora a memória quanto a fatos sobrenaturais que acontecem na nossa vida. Os fatos sobrenaturais que ocorrem na alma pode deixar ela apegada. E assim ela nunca se abre ao novo, porque ela está sempre presa nas graças antigas. Isso aqui é interessante, né? Por exemplo, você recebeu uma graça, uma grande graça que seja, você fica só naquilo. Você não evolui, porque você está ali saboreando e desfrutando aquela graça, nossa, que legal, foi aquele momento. E você nunca recebe o novo, porque a sua memória fica presa no fato anterior. Claro que uma vez ou outra você pode relembrar e agradecer a Deus pelas graças recebidas. Mas você não pode se desligar totalmente de maneira que você não vai receber mais novas graças, porque você ficou totalmente apegado às graças anteriores. Então é necessário se desprender também, deixar a alma vazia na hora da oração e se absorvendo totalmente em Deus. Claro que quando a alma não está nessa união, ela fica numa posição de espera, porque ela se esvaziou das potências e fica à espera dessa manifestação, que muitas vezes pode demorar, tá? E esse período de espera costuma ser um período que mais tem desistências na vida de oração. Santa Elizabeth da Trindade comentava muito isso, que as pessoas não têm paciência nesse momento de esperar a manifestação de Deus. Então, é muito interessante que a alma persevere, porque quanto tempo vai demorar essa manifestação? Pode ser rápido, como pode levar até anos, né? Então, é um pouco difícil de dizer, porque eu não sou Deus, né? Não sei o tempo de cada alma. Para alguns mais rápido, para outros mais devagar, conforme Deus acha que é melhor para aquela alma. Porém, esse período de espera é que costuma ser o período que as almas mais desistem da oração de contemplação. Por isso que é necessário ter paciência. Um outro perigo de se apegar às graças antigas é um perigo de presunção também, que ela pode ter. Ela está apegada àquela graça antiga porque eu mereci, né, aquela coisa toda. Pode ser até que a alma tenha méritos mesmo, mas convém ela, né, ir adiante, né, não ficar indo para trás. Tudo que se pode imaginar de mais elevado na vida espiritual, segundo São João da Cruz, não vale tanto como um só ato de humildade, né? Então, para a gente ver o poder que tem a virtude da humildade. É uma coisa assim interessante, porque se a gente for parar para pensar, mesmo se você juntar todas as graças subliminares, né, graças sobrenaturais, perdão, não vai ter tanto efeito quanto um único ato de humildade. Então, para a gente ver como que a humildade pode ser uma virtude que atraia muito mais rápido as graças divinas, né? Então, é interessante a gente considerar essa virtude, né? A gente falamos bastante dela no Tratado da Humildade no passado. Mas para a gente ver um único ato de humildade não vale tanto quanto a mais elevada graça mística que pode ter. Imagine só. Aqui ele fala também do despojamento da imaginação. Isso é muito importante. Tá? O despojamento da imaginação, das imagens, formas, figuras sobrenaturais. Né? Por quê? Porque Deus está acima de todas elas. Ele não está contido nessa imagem que nós formamos de Deus. Então, por isso, nós temos que
também na hora da oração, simplesmente nos abster dessas imagens, tá? A união com Deus, sendo interior, não ajuda em nada a ficar nos detendo no que é exterior. Por isso, não fazer muito uso de imagens na hora da oração, né? Não que ele seja contra a veneração, né, das imagens santas, né? Ele é a favor, mas não no momento da oração, e nós não devemos, por exemplo, eu vi uma imagem muito bonita e para mim Jesus é daquele jeitinho, daquele. Então tem que se despojar também dessa, não criar uma imagem de Deus conforme aquela imagem. A imagem ajuda você a ligar ali a sua mente naquilo que ela está representando. Então você tem um crucifixo, aí você pensa na paixão de Cristo, começa a considerar a paixão de Cristo. Essa é a finalidade, mas não tanto fazer disso uma verdade de que é exatamente aquilo. Aquilo é uma representação que vai te ajudar a considerar aquele mistério ou aquilo que aquela imagem está transmitindo. Mas você não pode trazer aquilo para o interior e tomar aquilo como uma verdade, como se Deus é exatamente assim como aquela imagem. Inclusive, a própria Santa Teresa d'Ávila, ela alcançou a graça da sua conversão, que eu diria assim até mais um afervoramento, né? Mas ela considera a conversão diante de uma imagem de Cristo chagado, né? Ela começou a meditar naquela imagem de Cristo atado à coluna, uma imagem pequena, e ela começou a pensar quão mal ela tinha retribuído, pagado aquelas chagas, né? Então ela começou a meditar o quanto que ela estava tendo uma vida de relaxamento, uma vida, né, muitos locutórios, às vezes até deixava a oração de lado. Então, quando ela contemplou a imagem e recebeu aquela graça, ela passou a ter uma vida de mais fervor, voltou para a oração, voltou para o recolhimento. Ela mesma, em um outro momento místico, né, chegou a dizer, né, não quero mais falar com os homens, mas com os anjos. Né? Então, as imagens, sim, podem nos trazer grandes benefícios, mas para a graça da contemplação, para a gente entrar numa oração contemplativa, você vai ter que esvaziar a memória também das imagens, por mais santas que sejam. Para o iniciante da oração, ele pode sim meditar diante de um ícone, mas depois ele vai ter que vir para dentro e esperar essa manifestação de Deus amorfa, tá? Que ela não tem forma nem figura. Então, na contemplação se considera mais esse Deus supremo, não tanto um Deus ali contido numa imagem, né? Sim na presença espiritual de Deus. Voltando. Como sempre, eu estou desmarcando aqui. Sim, então os fatos sobrenaturais, nós devemos também nos despojar, aceitar, né, quando Deus te dá uma graça, mas não fazer disso uma coisa que você vai ficar preso, que você vai ficar na hora da oração só pensando nisso. Quanto à faculdade da vontade, a faculdade da vontade, a nossa união com Deus consiste em transformar a nossa vontade humana na vontade divina, ou seja, fazer sempre a vontade de Deus. Essa é a melhor forma de trabalhar a vontade, a faculdade da vontade, para a união divina. Claro que nem sempre você vai conseguir fazer a vontade de Deus em determinada coisa, mas você vai procurar fazer o máximo possível. Nem sempre você vai ter vitórias, né, mas vai procurar ter o máximo possível. A vontade deve colocar a sua alegria no que se refere à honra e à glória de Deus. A alma que está unida a Deus, ela tende a
querer só a honra e a glória de Deus, ainda que seja às custas de uma desvantagem pessoal. Por exemplo, vamos supor que Deus escolheu um outro irmão, uma outra irmã para fazer o mesmo apostolado que o meu, por exemplo, mas é para a maior glória de Deus que aquela pessoa se sobressaia mais. Então, a alma que está unida a Deus, ela não se importa com isso, porque o que importa é a honra e a glória de Deus. O que importa é que Deus seja louvado, amado, adorado, conhecido, se não por meio de você, mas por meio do outro. Então, essa alma se alegra, porque o que importa é a glória de Deus. Agora ele fala a questão das alegrias que nós temos nos bens temporais, né? Os bens temporais, os bens físicos, propriedades, posição social e etc. Né? Não nos apegar totalmente a isso. Por quê? Porque o apego, ele deixa a alma terrena. Ela tende a achar que o reino de Deus é por aqui mesmo, né? E ela não avança para o sobrenatural. Ela não consegue subir para o sobrenatural, porque está muito presa e carregada das coisas temporais. Então, é preciso dar esse novo sentido, um sentido de que as coisas são temporárias, Deus as dá por bondade, mas que para que você chegue à união com Deus, à glória de Deus, né, você não vai conseguir por meios materiais, você vai conseguir por meios espirituais. Então, é mais ou menos isso, a mensagem que ele quer passar através dos bens temporais. Né? Da mesma forma, os bens naturais, né? Que compreende o quê? Características, atributos físicos, né? Que a alma pode se prender. Considerando ser algo importante, ela fica presa e não avança na vida espiritual. Né? Isso inclui graça, beleza, simpatia, viés ideológico, afinidades de espiritualidade, etc. Quando a alma não tem controle dessas coisas, ela acha que a criatura está ali para servi-la e pronto. Né? Então, o que acontece quando a alma não está purificada no aspecto dos bens naturais? Né? Ela tende a fazer muita distinção de pessoas. Esse aqui presta, esse aqui não presta. Esse aqui eu gosto, esse aqui não gosto. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Então, tudo isso esfria a caridade e deixa a alma presa no humano, no ilusório e no falso. Essa questão, infelizmente, tem entrado muito na igreja. Tá? Eu só tenho afinidade com pessoas que têm essa espiritualidade, não quero nem... quero distância de quem está longe do meu viés ideológico, do meu viés político, não quero, não ajudo, não dou nem... Sabe? Então, isso costuma ser interessante também, porque tudo isso, segundo São João da Cruz, gera vanglória, né? Gera o desprezo do próximo, desigualdades, e esfria a caridade na igreja. Claro que tem gente também que planta limão a vida inteira e quer colher suco de uva. Né? Então, você está plantando limão, né? Um dia você vai colher o limão. Né? Então, não adianta xingar o limoeiro porque ele não te deu um suco de uvas doces. Né? Então, toda ação gera uma reação. Convém a gente ter essa questão do tratamento do próximo. A gente tende, eu vejo algumas pessoas que me falam a respeito de eu não tenho assim tanta graça, tanta beleza, conforme os padrões que a sociedade coloca, então logo é como se a dignidade humana dela fosse inferior à das outras. Então isso é algo muito negativo e que eu vejo que mesmo católicos e tudo tendem a conventos, estão meio que se esquecendo da parte interior
também, né? Tudo bem que o externo causa mais impacto, causa um impacto imediato. O interno demora mais a ver e às vezes exige até convivência com aquela pessoa para que você possa conhecer a virtude. Virtude, dificilmente você vai conhecer via internet, tá? Essa é uma realidade. Tem certas coisas que é olho no olho mesmo, é vendo, é convivendo com a pessoa, é você entendendo as circunstâncias do porquê ela está fazendo aquilo. Via internet, muito difícil, por isso que eu parei de atender pessoas pela internet, por causa disso. A pessoa, às vezes, ela pensa que ela está sendo transparente, mas ela não se conhece o suficiente. É um pouco difícil de acompanhar, por isso que eu prefiro direção espiritual, pelo menos os primeiros anos, eu acho melhor, acho mais interessante que seja pessoalmente. Uma outra coisa que aqui no Brasil tem bastante, né? A pessoa acha que simpatia é virtude. Então, aí eu gostei dele, então, entendeu? Ele é muito simpático, muito isso. Então, ela acha que aquilo é uma virtude, tá? Mas não é. Isso é apenas afinidade. Mas aqui no Brasil, principalmente, isso é muito divulgado e muito conhecido. Tá? Achar que, fulaninha é tão especial e não sei o quê, e mil elogios, mas a verdade é que aquela pessoa simpatiza com ela, mas não que ela seja tudo aquilo. Então, essas coisas, a alma que busca a união verdadeira com Deus tem que se desprender. Tá? Santa Teresa de Los Andes, né, ela dizia, tem até a imagenzinha dela ali, não obro por impressões, né? Não ajo por impressões. Ou seja, tive uma impressão daquilo ali, ela não, se eu não conheço a verdade total daquilo, eu não faço caso, porque eu não obro por impressões, eu obro segundo a verdade. E Santa Teresa d'Ávila também dizia muito, né? Caminhai sempre na verdade. Então, é sempre bom a gente procurar ver, não ficar muito na impressão. A gente pode, com isso, criar, às vezes, uma imagem totalmente falsa do próximo. Então, a melhor forma, realmente, de conhecer é se aproximar e conviver o máximo possível com a pessoa. Né? Se você não tem essa oportunidade, talvez é interessante, então, se abster, recorrer aí a uma caridade mais geral, né? Mas essa questão da graça, da afinidade, ele também comenta casamentos vantajosos, né? Isso tinha muito antigamente, porque antigamente os casamentos eram arranjados, né? Mas podia ser um motivo de orgulho, né? Até hoje um pouco, né? Casei com uma pessoa importante, né? E tudo isso são coisas externas, né? Que está presa ali numa coisa que não vai te levar a Deus, não vai te levar a um grau maior de união com Deus, porque você está presa ali numa coisa falsa, né? Levando, claro, Deus está no próximo, mas também não substancialmente, de maneira que você vai se unir a Deus através dos atributos e virtudes do próximo. O que devemos buscar no próximo? Né? Devemos buscar no próximo a virtude de tudo aquilo que nos leva a Deus. Então, fora isso, devemos procurar evitar julgamentos, né? Tratar a todos com justiça, né? Que seria dar ao outro o que é devido. Né? Agora, se a pessoa é injusta com todo mundo, não pense que ela vai colher justiça. Né? Então, por isso que é interessante, na medida do possível, no tratamento com o próximo, né? A gente procurar, primeiro, não prender o coração nas criaturas, porque isso não vai te levar a Deus, né? E segundo, ver no que você pode agregar para que essa alma tenha maior união com Deus. Bom, então a alma que está presa
aos bens naturais de outra pessoa, ela nunca está na verdade. É interessante, né? Porque a beleza, cedo ou tarde, ela termina. Né? A beleza, né? A estética externa, vai chegar um tempo que com a velhice, né? Não vai ter mais. Então, o que acontece? A pessoa fica presa naquela ilusão de que ela vai ser sempre daquele jeitinho. Então, ela está presa numa mentira. Né? E com o tempo, ela tende a se frustrar, porque não existe mais aquele retrato, aquela imagem tão tenra daquela pessoa. Né? Então, o tempo foi passando e consumiu a beleza da pessoa. Então, se a pessoa é totalmente externa, totalmente voltada para o externo, ela está sempre no ilusório, isso é uma ilusão, porque vai passar. Da mesma forma, essa alma não se une a Deus, por quê? Porque ela fez daquela imagem, daquele atributo, daquela pessoa, como se fosse um Deus para ela, né? E ela não consegue ir até Deus, não consegue pensar nos atributos de Deus, que são os verdadeiros e eternos, porque ela se prendeu naquela imagem, no modo de ser do outro, e na oração ela leva o outro, né? Tá sempre ali pensando no outro e nunca se perde em Deus. Por isso, tudo isso tem que ser evitado e tem que ser mortificado, principalmente na hora da oração. Né? O que acontece com a alma que fica presa nos atributos externos? Né? Ela também passa a ter uma alma distraída, fria e frouxa. Porque ela não vai ter a todo tempo aquilo que ela quer. Como ela vê no próximo algo mais especial, ela não consegue se apegar com Deus, porque para ela todas as qualidades e vantagens estão no próximo. Então ela não consegue se elevar a Deus na oração. E isso é muito grave. A frouxidão de espírito, né? Ela não consegue fazer o bem para quem é diferente dela. Né? Ela só consegue fazer o bem para quem é como ela, conforme o capricho dela, conforme os conceitos dela. Ela é incapaz de fazer caridade para alguém diferente. Tem que ser do meu jeito. Então, tudo isso, de fato, esfria a caridade, é deixar uma fria, deixar uma frouxa, porque ela só quer saber da sua glória ou dos interesses da glória de Deus, conforme ela acha que mas não conforme a Igreja Universal, tudo de uma forma universal. Ela é incapaz, né? Porque eu só vou ajudar aquele que eu tenho simpatia. Ela passa a viver da falsidade, porque tudo vai ser conforme os partidos dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa comete um erro, se é alguém que ela gosta, aquilo vai ser como se não fosse. Mas se é alguém que ela não gosta, aquilo é gravíssimo, aquilo é terrível, aquilo, meu Deus do céu, não consegue, então, não consegue praticar a justiça. Ela não consegue praticar a justiça. Ela não consegue compreender. Por que explorar tanto isso? Porque o amor ao próximo é um dos maiores mandamentos. Então, se a alma não consegue se exercitar nisso, claro, se ela tem uma queda, novamente, o importante é ela ter essa consciência e exercitar. Nem sempre ela vai ser heróica, perfeita e maravilhosa. Mas, à medida que ela vai fazendo exame de consciência, ela vai melhorar. Ela só não vai melhorar se ela não enxergar isso. Então, é importante que ela enxergue. Então, tudo isso impede a pureza de coração que é necessária para ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas se a alma se prende nesses bens temporais, grupinho, a panelinha, fulaninho,
o fulano é lindo, não é lindo, não sei o quê, o coração dele não é puro. Porque ele tem algum tipo de interesse naquilo. Essa pessoa não pode me dar nada em troca, então não vou ajudar, porque, mesmo podendo, porque não vou ter retorno. E isso vai contra a verdadeira caridade, que é gratuita. Eu ajudo de graça, não há por que cobrar. Eu ajudo com toda boa vontade, porque é para a maior glória de Deus, porque eu quero que Deus seja glorificado, ainda que eu não entenda também os caminhos de Deus para essa pessoa. Eu não compreendo, mas eu quero que Deus seja louvado, porque na casa do Pai há muitas moradas. Eu não sei como é, eu não sou Deus, né? Então nós temos que considerar isso também. A nossa vontade tem que se alegrar em servir a Deus. Isso também é interessante, a gente procurar servir a Deus, fazer a vontade de Deus e encontrar alegria nisso. E não em, o fulaninho chegou, fulaninho tá aqui, fulaninho não sei o que, entendeu? A gente tá sempre assim. Tem gente até que não vai na igreja porque o fulano não tá aqui, né? Então, ou seja, ela tá tão perdida no próximo, tá tão perdida na criatura que dependendo dela nem vai na missa se não tiver ali o companheiro de batalha, né? Amar o próximo, amar a virtude que há no próximo nos leva a Deus. Para avançar, é preciso manter-se na pureza e manter-se livre desse tipo de apegos. Claro, você pode ter uma amizade, desde que essa amizade te afervore na virtude, te afervore a avançar cada vez mais, né, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Do contrário, não convém. Tá? Não convém. Antes você ser sozinho com Deus do que com esses amigos que não vão te levar a Ele. Porque aí nem você chega à união com Deus, nem eles. Antes fosse sozinho, porque aí você estaria com a alma muito mais livre, muito mais desprendida para ir até Ele. Nós pegamos vários capítulos, mas esses capítulos do tomo 3 são capítulos também um pouquinho mais curtos, enquanto que os do tomo 1 e 2 eram capítulos longos. Então, por isso que deu para pegar bastante. Tá? Ele fala do dano minuciosamente, dano por dano, de você não ter uma memória, apesar de que a linha geral do pensamento é praticamente essa, tá? Que é de você manter as suas faculdades, manter a sua memória, a sua inteligência, a sua vontade totalmente livres para que Deus haja. Não há contemplação de outra forma. Então, para se ter a contemplação, vai ter que sim fazer um esforço nesse sentido. Depois da união com Deus, aí é outra doutrina, outra forma que você vai agir. Mas até lá, para que você chegue à contemplação, isso é muito necessário, sim. A virtude sempre será necessária, né? Mas talvez depois da união com Deus você é um pouco mais, você está mais livre, né? Você tem menos risco de errar, vamos dizer assim. A alma está mais livre porque ela está profundamente unida a Ele. Ela não quer mais agir conforme o seu capricho, mas conforme a Deus. Isso não quer dizer que ela não está sujeita a falhas ou a pecados. Está, porque né, a vida é longa e acontecem muitas coisas. A pessoa, às vezes ela está até no efeito de um remédio e fica mais irritado, ou está faltando alguma vitamina, ou está faltando, né? Mas, em geral, essa alma está sempre conectada com Deus. E é isso que nós devemos buscar. Então, para atingir a graça da contemplação, é necessário, sim, se desprender, né, dessas, vamos dizer, dessa faculdade. É necessário passar uma barreira de terror, né, que seria você enfrentar toda essa coisa que você não está acostumado. Você está acostumado, às vezes, a rezar de uma maneira totalmente diferente. Então, entrar na via da contemplação também é uma forma de você
aceitar uma nova maneira de conhecer a Deus, né? Que não é por meio de figuras, de graça, de simpatia, de não sei o que, é de outras formas. Mas enfim, queridos, então é isso. No próximo vídeo terminamos então o livro Subida do Monte Carmelo. Não vai ter assim uma conclusão exata do raciocínio do autor, justamente por causa dele não ter concluído. Com Noite Escura vai ser a mesma coisa. Mas o mais importante da doutrina, acredito que foi transmitido, né? Agora a gente vai fechar o capítulo, né? Eu vou tentar fazer ali uma consideração final para a gente poder dar continuidade, então, em setembro, com Noite Escura, para a gente poder ver os 2 livros com tranquilidade. Então é isso, meus queridos, fiquem com Deus. Qualquer coisa que eu tenha desetificado vocês, eu peço perdão. E rezem por mim, e eu vou estar rezando por vocês também. E vamos seguindo aí com o nosso São João da Cruz. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.